Diz assim a palavra do nosso Deus: lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra, que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda cortesia para com todos. Pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas, quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Mantenha a sua Bíblia aberta, vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Obrigado porque nós já lemos a Tua palavra como uma só família, como um corpo. Também tivemos a linda, maravilhosa oportunidade de responder ao Senhor cantando louvores ao Teu nome, de modo comunitário. O nosso coração se irmanou a Deus na intercessão através da Tua palavra, que foi lida e nos guiou a ela. E agora, Senhor, fale aos nossos corações através da pregação da palavra. Que a Tua palavra encontre espaço em nosso coração, encontre morada em nossas vidas. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Queridos, no dia 25 do mês passado, eu preguei sobre Tito, capítulo de número 2, dos versos 11 ao verso de número 15. E Tito, para mim, é uma carta muito especial. Como seria gostoso se a gente pegasse do capítulo 1 e fosse até o último capítulo dessa carta tão linda, apenas esses 3 capítulos, mas tão direta do apóstolo Paulo. E essa carta ela é especial, sobretudo porque ela foi inspirada por Deus ao apóstolo Paulo que a redigiu. Mas ela fala e comunica muito a verdade de Deus nos nossos corações ainda hoje. Mesmo essa carta tendo sido escrita lá entre o ano 62 e 64 depois de Cristo, provavelmente em algum lugar na 3ª viagem missionária do apóstolo Paulo, ela parece que foi escrita essa semana. Parece que Paulo, ele andou pelas igrejas e ele enviou essa carta às igrejas em 2024. Elas são extremamente atuais e ainda falam ao nosso coração profundamente. No capítulo de número 2, Paulo ele começa a instruir como Tito deve orientar os mais variados grupos e classes de pessoas da igreja local. E essa é uma das razões pela qual Paulo colocou Tito, um jovem cooperador do seu ministério, como pastor da igreja em Creta. Não da igreja em Creta, mas das igrejas de Creta. Paulo, quando ele escreve a Tito, ele tem 3 objetivos. O primeiro deles é estabelecer liderança nessas igrejas dessa ilha. O segundo objetivo é fazer com que Tito instrua essas igrejas a saberem identificar e lidar com os falsos mestres, aqueles que estavam enveredando o povo para doutrinas erradas, para coisas que não estão relacionadas verdadeiramente com o são ensino das Escrituras.
Mas a terceira coisa que Paulo ensina a Tito e diz para ele ensinar a igreja é como essa igreja, como o povo de Deus deve se portar no mundo. Como esse povo que foi comprado pelo sangue de Jesus deve viver numa sociedade que não é cristã. E aí o capítulo 2, Tito ele começa recebendo de Paulo essa instrução e ele vai falar como deve tratar ou como devem se portar os homens mais velhos. Tito capítulo 2, verso 2. Depois Paulo instrui como as mulheres idosas devem se portar, em Tito 2, verso de número 3. Depois Paulo ele vai instruir a Tito como os jovens devem se comportar, no verso de número 6 do capítulo 2. E por fim, como os servos, os escravos deveriam se portar, até porque Paulo ele começou um movimento singular no primeiro século, que era o fim da escravidão. Paulo foi o primeiro que desafiou aqueles que eram donos de outras pessoas a não tratarem como escravos, mas como irmãos. Os irmãos se lembram da carta de Paulo a Filemão, quando Paulo diz para Filemão: receba Onésimo não como seu escravo, mas como um irmão. De alguma maneira, esses escravos e servos, apoiados pela mensagem do Evangelho, estavam extrapolando, roubando os seus senhores, os seus donos, e dizendo: não, põe na conta do Evangelho isso daí. Mas Paulo encerra inclusive essa instrução sobre a maneira como as pessoas deveriam se relacionar, dizendo que o motivo disso é que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Que ela nos educa para que, renegadas as nossas paixões, as impiedades, vivamos desse mundo de forma sensata, justa e piedosa, sempre tendo como olhar e objetivo a esperança que nos aguarda, que é a manifestação da glória do grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. É isso que nos motiva a sermos diferentes nesse mundo. E no capítulo 3, Paulo vai continuar dizendo isso. E a primeira coisa que Paulo toca é uma coisa que é extremamente importante para Paulo, tanto que Paulo fala sobre esse tema em Romanos, ele fala desse tema para Timóteo, ele fala desse tema para Tito, e o apóstolo Pedro também fala sobre esse tema, que o tema é política. E nada mais propício para ler um texto como esse, hoje, que após o culto, alguns acordaram com as galinhas, e já foram cumprir o seu dever cívico e votar, mas muitos de nós ainda vamos votar. E Paulo ele dá uma instrução muito importante para os crentes em relação a como nós lidamos com política. Ele diz: lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Vamos combinar, né, gente? Nós preferiríamos que Paulo tivesse dado uma outra instrução quando se fala de política. E Paulo ele é muito contundente, incisivo, como o crente deve lidar com a política. Romanos 13, abra comigo. Eu não ia ler esses textos, porque o nosso tempo por ceia é mais curto, mas por se tratar de um dia especial como esse, vale a pena a gente ler. Romanos 13. Você acha que Paulo falou aqui em Tito é duro? Você não leu Romanos 13. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Dá um nó na nossa cabeça isso, né? Dá um nó na nossa cabeça isso. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação.
Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá louvor dele, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fazer o mal, então tenha medo mesmo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para que castigar aqueles que praticam o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por isso também vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Paguem a todos que lhe é devido, a quem tributo, tributo, quem imposto, imposto, quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Aqui não tem um mas ou se. E quando a gente olha para a história, o cristão tem a ver muito mais com Daniel, que foi bênção num império que era dominador do seu. O cristão tem muito mais a ver com Oséias, que foi bênção para o governador, que era dono do seu próprio povo. E nem quando Deus quis tirar o povo de Deus do Egito, quem lidou com o faraó foi Deus, foi o próprio Deus. O povo precisava ser fiel ao Senhor. Agora olha o que Paulo está dizendo aqui: lembre a todos que se sujeitam. Ele não está dizendo que você precisa concordar com tudo, e nem que tudo estará correto. Como que nós respondemos a uma liderança ou governantes que são iníquos? Bom testemunho, praticando as obras de justiça. Lá em 1 Pedro 2,13, abra também a sua Bíblia comigo lá. Olha o que Pedro está dizendo: por causa do Senhor. Gente, é por causa do Senhor. É por causa do Senhor que nós temos que estar sujeitos a toda instituição humana, quer seja o rei como soberano, quer seja as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade para desculpa, para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Tratem todos com honra. Amem os irmãos na fé. Temam a Deus e honrem o rei. Honrem. O que eu quero dizer, e o que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, e propício para o nosso momento que nós vivemos hoje. Eu não sei em quem você vai votar. Não sei se você vai votar na Suelen, no Raul, no Gazeta, na Kiara, no professor Chaides. Eu não sei. Eu não sei se seu candidato a vereador vai ganhar ou não. A questão é, ore. Porque a única vez que alguém quis ferir uma autoridade com a espada, Jesus disse: guarde a espada. Guarde a espada. Às vezes a gente mete a espada, mas não ora. A gente não intercede. Importante exercer a cidadania, mas independente das nossas preferências políticas. O que o Senhor espera de nós, e Paulo nos ensina, é: sujeitem-se. Você pode não concordar, você pode ter visões completamente diferentes, pode ser que tenhamos governantes que são totalmente antagônicos à palavra do Senhor, mas quem trata com eles é o Senhor. O nosso papel é orar, é fazer isso que Paulo está dizendo. Até porque, quando Paulo escreve isso a Tito, ele está em Creta. E Creta é uma ilha terrível. Eles se orgulhavam de que Zeus havia nascido nessa ilha. E Zeus, apesar do seu poder extraordinário na mitologia grega, ele era um deus devasso, imoral.
E as autoridades se orgulhavam de ter o mesmo comportamento que Zeus tinha na mitologia grega. Então o desafio que os crentes de Creta têm são tão parecidos com os nossos que a gente nem imagina. E havia uma diferença, porque os irmãos de Creta, eles ainda não experimentavam o evangelho tão robusto como nós experimentamos hoje. Olha aqui, nós estamos em quê? 400 pessoas nessa manhã aqui para apoiar a nossa fé. Quantos irmãos haviam na ilha de Creta? Para que eles pudessem consolar uns aos outros, ter oração uns dos outros. Então esses irmãos, eles tinham um grande desafio, meus irmãos. E Paulo está escrevendo isso num mundo que estava sujeito a Roma. Até Creta era liderada por uma outra liderança que não era a sua. Jerusalém era dominada por outro império. E mesmo assim Paulo está dizendo: lembre todos os crentes que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra, para responder com boa obra. E aí Paulo continua também falando para esses irmãos: não difamem ninguém. Irmãos, como é importante a gente preservar a reputação uns dos outros. Paulo ele vai continuar dizendo que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda cortesia para com todos. Cortesia aqui, no sentido original da palavra, é ser apropriado. É uma pessoa que é conveniente, gentil, não uma pessoa inconveniente. E não apenas ser conveniente, mas dar provas de que você é gentil. Dar provas de que você é uma pessoa que se porta de modo apropriado. É isso que Paulo está dizendo. E quando nós nos portamos de modo apropriado, nós vamos sempre preservar a reputação uns dos outros. E esse é o problema da difamação. Nós não sabemos se é verdade, não sabemos se tem base, nós não olhamos o contraponto e nós saímos espalhando os boatos. E nos esquecemos que por trás disso existe uma pessoa, existe uma reputação, existe uma família, existem pessoas que olham para essa pessoa e nós ignoramos isso. E Paulo está dizendo isso para a igreja, Semana passada, em conversa com meu amigo o presbítero Omar, eu aprendi uma coisa que eu não sabia, e eu achei muito legal, fui dar uma pesquisada, que são as famosas peneiras do grande filósofo Sócrates. Há uma história, suposta história, em que um jovem procurou Sócrates e disse assim: Sócrates, tenho algo a lhe falar sobre um amigo teu. E aí, antes de ouvir aquilo que aquele jovem tinha a dizer, Sócrates ele estabeleceu 3 critérios, então ficaram conhecidos como a peneira de Sócrates. Primeira coisa era: é verdade isso que você vai me falar? Essa informação é absolutamente verdadeira? Você olhou tudo, você analisou, ela é verdadeira mesmo? Sim, é verdade, passou na primeira peneira. Não passou nela, já não fale, mas passou nela. Ela é boa, ela tem bondade na sua essência. Vai trazer algum benefício para a pessoa, para mim? Ou você quer simplesmente contar isso como uma informação para ser conhecida, mas sem objetividade? É o tipo de informação que você gostaria que alguém falasse se fosse você? Passou nesse critério? Ou não passou, não é. Na verdade eu só queria falar por falar. Aí é o último critério. É necessário?
tem necessidade? Vai agregar o quê? É uma informação útil, convém contar? Ajuda a humanidade? Vai melhorar alguma coisa ou não vai melhorar nada? E Paulo ele está dizendo isso. Sejam cordiais, não sejam inconvenientes. E mostre essa gentileza, dê sinais dessa gentileza. E olha só que interessante o verso de número 3. Paulo ele diz algo que, como alguém que conhece o que é a natureza do ser humano. Pois nós também, eu sei como é. No passado, Paulo faz um contraste entre vida presente e passado. Isso é muito importante. No passado, nós tínhamos uma vida muito diferente. Nós éramos insensatos, não pensávamos para falar. Éramos desobedientes, sim, com as autoridades, com tudo, com todos. Nós éramos desgarrados, independentes, não criávamos vínculos. Escravos de todo tipo de paixão e prazeres. Paulo sabe como o ser humano é. Vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando uns aos outros. Era essa a nossa vida. Paulo sabe o que é a natureza humana, mas é o que nós éramos. E aí vem a parte que para mim é a mais bonita do texto. E é uma palavrinha simples. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, quando nós temos um mas na nossa vida, ele faz toda a diferença. Que extraordinário e bendito mas na nossa vida. Mas. Esse mas, ele oxigena nossa mente, nossa memória, nosso coração, inclusive nossas justificativas. Porque esse mas mostra o evento mais importante que aconteceu na minha e na sua vida, meus irmãos. Quando se manifestou a bondade de Deus, tudo mudou. Quando se manifestou a bondade de Deus, tudo mudou. A bondade de Deus, nosso Salvador, e seu amor por todos, Ele nos salvou. Não existe mais esse passado que nós éramos. Na verdade ele está lá, vergonhosamente. Mas é para constatar que há um mas que mudou todas as coisas. Nós não temos mais como justificar as nossas mazelas e os nossos erros do presente, porque houve um mas na nossa vida. Nós não temos mais como ficar pensando como gente desprovida de esperança, porque houve um mas na nossa vida. E esse mas é a bondade de Deus que nos alcançou em Cristo Jesus, porque Ele nos salvou. Ele nos salvou. Que ato maravilhoso de bondade, de misericórdia, apesar de nós. Porque Ele diz aqui no verso 5, não por obras de justiça praticada por nós. É aquilo que a gente já está... A gente já conhece um modo geral, que a gente fala muito aqui sobre isso. As nossas obras de justiça são o verso 3. Não havia nada nisso. Não é pelas obras. A justiça e a salvação dele é voluntária. É extremamente amorosa. Independe de mim ou de você, é o que Paulo fala em Romanos 9. Não depende de quem quer ou de quem corre atrás, mas de Deus escolher ter misericórdia com quem Ele quer. Mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar. A palavra lavar aqui no grego é literalmente
banhar-se, é tomar banho. Era a palavra utilizada quando alguém ia tomar um banho. Ele nos deu um banho, Ele nos limpou. Você sabe o que significa um banho depois de um dia terrível? Hoje eu estou falando dos meus colegas de conciliares, né? Eu lembro que uma vez o Heitor, há muito tempo atrás, ele falou assim: Davi, tem duas coisas que você precisa investir numa casa. Falei: o que é, Heitor? Um bom chuveiro e um bom colchão. Lembra disso? Lembra, né? Como é gostoso depois de um dia cansativo, terrível, você chegar em casa e tomar um bom banho. Eu falo que um chá quentinho, um bom banho resolve 80% dos problemas, não é verdade? Como é diferente um dia em que você acorda cedo e toma um banho, e um dia que você acordou atrasado e sai correndo. Como faz diferença? Irmãos, como faz diferença receber um banho regenerador e renovador do Espírito Santo. Não foi qualquer coisa que nos tirou do passado e colocou um mas na nossa vida. Não foi a nossa voluntariedade, não foi a nosso próprio desejo, mas foi o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E sabe, esse banho não é aquele banho que no inverno você fica caçando aquela gotinha de água quente, sabe? Ou aquele chuveiro lá que você tem que passar a buchinha para limpar lá os buraquinhos para cair. Ele diz que Ele nos derramou ricamente por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo está dizendo: olhe para aquilo que você tem, olhe para o que você recebeu, olhe para a sua nova natureza, esqueça esse passado, esqueça a época em que você era. Olhe que existe um mas na sua vida que muda tudo. Verso 7: a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Façamos parte da família. Não é simplesmente um beneficiário. Não é apenas alguém que agora recebeu a carteirinha de um clube, não, mas agora fazemos parte da família do Senhor. Da família. E eu gostaria de fazer 4 aplicações bem rápidas, meus irmãos, para a nossa reflexão. A primeira delas é que precisamos entender que existem questões em nossas vidas como crentes que não cabem mais em um coração que foi alcançado por Jesus. Existem coisas que falamos, que praticamos, que agimos, que não cabem mais num coração que foi alcançado por Jesus. Isso é coisa do passado, era quando nós éramos. E o que são essas coisas? Você tem que ver. Pergunte para as pessoas que estão próximas de você, pergunte para a sua esposa, para o seu marido. Pergunte o que são essas coisas que não cabem mais no meu coração como servo de Deus, como serva de Deus. Existem coisas que não cabem mais. Caberiam se você fosse do mundo, se não houvesse um mas na sua vida, na minha vida. Mas agora que tem um mas, elas não cabem mais. Segunda aplicação é que a salvação pela graça e misericórdia a pessoas tão pecadoras como nós, meus irmãos, deve reavaliar como pensamos acerca de nós mesmos em relação ao próximo. Porque às vezes nós estamos aí acabando com a reputação das pessoas, sendo inconvenientes, faltando com gentileza. Estabelecemos critérios altíssimos de perfeição das outras pessoas para conosco. Mas aí nós nos esquecemos do verso 3, que é um retrato das nossas vidas, e nos esquecemos que no verso 5 e 6, ele mostra que nos regenerou e salvou a parte de nós, apesar de quem nós somos. Devemos tratar as pessoas com misericórdia. Devemos também tratar as pessoas com amor. Por isso que nós devemos
nos sujeitar aos governantes, às autoridades. Como o próprio Pedro disse, é por causa do Senhor. É por causa do Senhor. Terceira aplicação. Acrescente Tito 3:4 em sua mente e coração sempre que estiver indignado, sempre que estiver intolerante, na autocomiseração e na justiça própria. Acrescente o mas. Você está lá deitado e remoendo a sua autocomiseração, as injustiças da sua vida, ó céus, ó vida. Aplique Tito 3:4, mas. Você está doido para enfiar a mão na cara de um? Você está doido para ir com os dois pés no peito da outra pessoa? Acrescente o mas. Você está com vontade de pecar daquele jeito. Tem dia que a gente acorda daquele jeito com vontade de pecar. Acrescente o mas. Lembrando que o mas, ele carrega com essa expressão toda a bondade de Deus, nosso Salvador e amor que foi se manifestado a cada um de nós, nos salvando. E por fim, não se esqueça que apesar de tudo, eu e você somos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. O que deve guiar o nosso caminhar é os olhos na eternidade, meus irmãos. A nossa justiça não é aqui. O resultado do que a gente espera não é aqui. Nós somos herdeiros de uma esperança que há de vir. É a vida eterna que nos aguarda. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.